Muitos não dão valor na unção. A unção não é libertação só para a carne, não, irmãos. É bíblico que ela perdoa até pecado. E fala de salvação. Diz assim, lá no capítulo 5 da epístola do apóstolo Tiago, epístola universal do apóstolo Tiago. No capítulo 5, no verso 13, fala dessa forma: está alguém contente? Cante louvor. Está alguém aflito? Ore. Tem alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Não é um pecado. Por isso que quando Deus, irmão, dá a graça e confirma para nós ungir aquele que não é doméstico da fé, é uma responsabilidade muito grande para aquele que ministra a unção. Tem que se fazer isso com confirmação de Deus. E a nossa irmã Clarice, na terça-feira, mandou um áudio pedindo oração que o seu irmão havia caído, batido a cabeça e teve traumatismo craniano. Na quarta, quando estava indo atender o serviço divino no funeral da irmã Marilena, recebi outra mensagem da irmã dizendo que os médicos já estavam suspeitando de morte cerebral. E naquela hora o Senhor falou: essa alma é minha. E eu comecei a buscar sinais de Deus para ungí-lo. Ele não era batizado. Mas vê bem o que Deus faz. Se foi na quarta, na quinta, devido a muitos compromissos, não tive condição de ir. Na sexta também não. No sábado o Senhor falou: estou segurando ele há 3 dias. E todos os dias às 14 horas, os médicos falavam: tá, mas tem um fiozinho ainda de esperança, porque o olho está numa situação assim, para nós ganhar tempo. Era o Senhor segurando. Ontem, irmão, foi difícil no hospital. O inimigo ali é sujo naquele lugar, tem um gigante lá. O Senhor já me mostrou. Enfim, cheguei a mandar mensagem para minha esposa. Eu já estava quase desistindo e o Senhor falou assim para mim: se você virar as costas e ele partir, o peso dessa alma ficará, a salvação, o peso da salvação dessa alma vai ficar nas tuas costas. Eu falei: não, Senhor, jamais, agora eu não saio daqui. Esse espírito está querendo me vencer pelo cansaço. E o Senhor falou: se acontecer de você estar aqui e ele partir, eu vou cobrar dessa gente o que acontecer com ele. Mas fica aqui. Eu fiquei ali na comunhão, o Senhor foi me dando a graça de falar com o Senhor. Passou um pouco de tempo, me chamaram. Foi 1 minuto a unção dele, irmãos. Quando foi às 2 horas, o médico veio à tarde, fez o teste. Realmente tinha dado a morte cerebral. Desligaram os aparelhos e hoje já foi o seu sepultamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia, o adversário entrou dentro do meu quarto e falou para mim: para de ungir quem não é batizado, porque eles são meus. E eu falei: eles são teu? Não, eu não faço isso em meu nome. Eu faço em nome do Senhor. Falei assim: eu faço porque Deus me manda, e a unção eu faço em nome do Senhor Jesus, na guia do Espírito Santo. Ele deu um berro tão grande dentro do meu quarto e foi embora, que a minha esposa falou: que grito é esse? Ela assustou: que grito é esse? Deu um pulo na cama. O berro que ele tinha dado dentro do meu quarto. Glória a Deus. Mandar, ora a Deus por nós, para Deus continuar nos guiando e a gente fazer só o que Deus mandar. Porque se a gente fizer também da vontade nossa, o Senhor pode não se agradar. E quando vier o tentador falar: você fez aquilo que Deus não mandou, não quero isso também não. Mas quando o Senhor nos mandar, que o Senhor venha dar-nos oportunidade e condição de fazer só o que Deus mandar, e o nome de Deus será glorificado. Qual é o hino? 393. 393. Eu senti de contar isso para a irmandade, essa obra, melhor, para pedir oração. Senhor,
guiar nós em tudo. Ninguém aqui é nada não, irmão. Se não for o Senhor, ninguém tem nada. E quem pensa que tem, aí que está ruim, hein? Pelo amor de Deus. Pode dar introdução. Oh, bom Jesus, teu santo Pai. Glória a Deus, aleluia. Permaneçamos nesta santa comunhão, Deus mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Glória a Deus nas alturas. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a epístola do apóstolo Paulo. O erro está em Colossenses, só um instantinho. No capítulo 1, Colossenses, no capítulo 1. E nós vamos até o verso 3 do capítulo 2, que é o mesmo assunto. Começa no capítulo 1 de Colossenses, no verso 24, até o verso 3 do capítulo 2.
Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O trabalho e combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu sou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em caridade, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém. Glória a Deus. Querida irmandade, tudo aquilo que Deus permite na vida de cada um de nós, o Senhor tem propósito até naquilo que possa parecer que não deveria de acontecer. Por que, Senhor? É a nossa pergunta. Por que, Senhor? E às vezes não é por quê, é para quê. E na vida desse apóstolo, o Senhor fez uma obra de conversão maravilhosa. E separou ele num trabalho que durou 3 anos e meio, por volta de 3 anos e meio. Ficou em consagração a Deus. Não foi assim, o Senhor chamou ele e ele já foi trabalhando, não. O Senhor precisava quebrar tudo que era do velho homem e fazer uma nova edificação. E fez um edifício maravilhoso, colocando nele ciência, sabedoria, poder de Deus. Porque muitos falam, as epístolas de Paulo, as palavras, a ciência que Deus deu para Paulo é muito linda, que coisa maravilhosa, que fundamento, que isso. Mas, irmãos, não é só isso não. Ele mesmo disse, o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder e em virtude. A virtude e o poder de Deus estava sobre esse apóstolo, a ponto da irmandade entender aqui agora o que acontecia. Estava numa missão, não conseguia estar, pegava um lenço dele, colocava em cima do enfermo, o Senhor curava na hora. E aonde ele passou, e o Senhor deu a graça dele anunciar o santo evangelho do Senhor Jesus, um evangelho genuíno, arrancando das mentes a lei que não salva. Antes ela se enfermou pelo pecado, e a coisa mais difícil, o maior combate dele, irmãos, era com os judeus. Tanto aqueles que haviam crido no Senhor Jesus, não aceitavam ele como apóstolo, porque ele não tinha andado, não tinha visto o Senhor em carne e osso, mas o Senhor apareceu para ele, ele viu o Senhor no caminho de Damasco. Ele mesmo usa essa explicação e fala que foi um abortivo. Mas combatiam, e além disso,
Quando alguém queria fazer dos gentios, aqueles que não eram judeus, que eles guardassem a lei junto com a graça. Isso foi a pior coisa que podia acontecer, porque quando, irmão, a pessoa não aceita o trabalho do Senhor Jesus na vida de uma outra pessoa, ele fica tentando colocar fardo em cima da pessoa, ele fica tentando colocar um peso que é dele, um juízo que é dele. Bendito é o Senhor. Mas no Senhor Jesus e na graça do Filho de Deus tem a plenitude daquilo que um homem precisa nesse caminho santo para um dia herdar a salvação. Não é necessário mais nada, porque a consagração está em Cristo. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor que nos guia em toda a verdade. Mas existe aqueles que querem pôr peso em cima daquele que vem. Às vezes o Senhor tira até de lugares difíceis, do charco, do lodo, arranca, limpa os pecados, e a pessoa às vezes quer colocar, não era diferente lá atrás. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas o sofrimento do apóstolo, bendito seja o Senhor, não era só com as prisões, com as cadeias, com açoites, eram também nos trabalhos, para que não entrasse uma falsa doutrina, não entrasse uma interpretação errônea do que é a verdadeira palavra de Deus. Bendito é o Senhor, e bem-aventurado é aquela que está entendendo esta palavra. Glória ao Senhor. Tu tens um trabalho, servo e serva de Deus, para manter firme essa bandeira do evangelho genuíno de pé, aonde você passar, arrancando os pesos que o maligno e os homens querem colocar sobre os ombros daqueles que querem entrar nessa caminhada, para que eles possam estar livres para servir a Deus em espírito e em verdade. E veio, irmão, na Ásia Menor, bendito é o Senhor, uma grande obra de Deus. O Senhor foi fazendo coisas lindas ali naquele povo, mas o que acontecia? Existia sempre, como nos dias de hoje, onde Deus opera, o maligno sempre quer colocar a cunha dele, sempre quer vir colocar alguma coisa que é dele para entristecer, para prender, para amarrar, para tirar a virtude, o poder de Deus. Uma hora querendo prender, açoitar o apóstolo, outra hora vindo falsos mestres, falsas doutrinas, com sementes malignas. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas bem-aventurada essa igreja que está aqui nesta comunhão. O Senhor está sondando a nossa mente, o nosso coração. Se tem alguma coisa que entrou na tua mente que não era para entrar e caiu aí dentro de ti, não vai germinar. O Senhor arranca essa semente maligna agora, pelo poder da palavra, e a semente santa que vai dar fruto. Não é diferente nos dias de hoje não, irmãos. Hoje é ainda um pouco mais rápido, numa velocidade que tem as informações dos dias presentes, e que vai ser cada vez mais rápido. Ninguém escandalize disso que o Espírito Santo está trazendo. Vai chegar dias que o homem vai viver mais virtualmente do que propriamente fisicamente e nos seus próprios sentidos. Já estamos nessa substituição. Hoje tudo que se faz, uma porcentagem muito maior é pela tecnologia. Cada vez mais os homens sendo substituídos por máquinas. Bendito o Senhor. Mas lá atrás Deus já falava com Daniel: a ciência vai multiplicar, os homens vão correr de um lado para outro. Bendito é o Senhor. Então é cumprimento da palavra, que ninguém se escandalize, mas vai chegar dias em que, se o Espírito de Deus deixasse falar, como falou há 4 anos atrás, que haveria algo onde os homens iriam perguntar e todas as respostas estariam ali, e muitos deixariam de usar as suas mentes. Já acontece nos dias de hoje, vai acontecer ainda mais. Se Deus deixasse pregar, o que vai acontecer nos anos futuros? Tem gente que ia chamar esse pregador de louco, mas bem-aventurado é aquele que, com tecnologia ou sem ela, com dinheiro ou sem dinheiro, na condição que a terra estiver, mas Cristo habitar dentro de ti, você venha dizer: Ele está aqui, Ele mora aqui, eu sinto Ele aqui. Porque quem não sente, irmão, se deixa levar por tudo. Mas aquele que sente o Senhor dentro da sua alma, venha o que vier,
Não tem mais nada, não existe nada mais precioso do que o Senhor dentro da sua alma. Então ele falava aqui que o trabalho, o combate dele no ministério trazia nele um regozijo, porque ele padecia por aqueles irmãos de Colossos, e ele falava: na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Falava isso, irmão, não com uma ousadia desenfreada de alguém que queria roubar a glória de Deus, não, era com sinceridade, a ponto que deu a sua vida pelo Evangelho, abriu mão de casar-se, constituir família, para viver só para o Evangelho. E tem uma outra parte que ele fala que trabalhou de dia e de noite para não ser pesado a ninguém, e mesmo assim pregava o Evangelho e dava bom testemunho disso. E ele fala: do qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que não era dele, vinha do céu, vinha do Senhor, que foi concedida para convosco, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Ele diz: não sou eu, é o Senhor em mim, é a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Irmãos, quantos que anunciaram o Senhor? Isaías mesmo foi um profeta messiânico, falava do Senhor Jesus, e quando pregava, anunciava aquilo, achavam que ele era louco. Como é que pode uma virgem ter um filho? Como é que pode um menino com vara de ferro reger as nações? Quem é esse desejado? Quem é esse? E você já conhece, ele já veio e ele habita dentro do teu coração. Ele fala: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que somos nós, irmãos. Nós não somos judeus por natureza, nós somos judeus segundo a fé que estava em Abraão, mas segundo a carne e o sangue não, mas nós fomos gerados em Cristo. Bendito é o nome santo do Senhor. E somos como aqueles que o Senhor falava: as areias do mar, bendito é o Senhor, e as estrelas do céu. Bem-aventurado esses que faz parte das estrelas do céu. O Senhor te fez como um astro no firmamento, e tem nuvens escuras que às vezes vem contra a nossa vida para tirar esse brilho, mas o Senhor está mandando essa palavra e o vento do Senhor vai passar. E alguma coisa que está querendo tirar o teu brilho, a tua alegria, o teu ânimo, a tua condição, o sopro de Deus vai arrancar do teu caminho. Que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria. Ninguém gosta, irmão, de ser ensinado, a carne não gosta. Pega uma criança, solta um lápis na mão dela, ela quer fazer aquilo que ela quer, ela arrisca para lá e para cá. Mas quando existe alguém que lhe instrui, bendito é o Senhor, pega às vezes até na mão e fala: não, não é assim, você tem que pintar dentro do contorno. Ele não gosta na hora que está aprendendo, mas depois que termina aquela figura, é colocada, bendito é o Senhor, diante dos olhos de todos, ele mesmo fica feliz, porque aquilo que ele fez, sendo ensinado, ele foi obediente, tem um sentido. Hoje o Senhor, por essa palavra, vem arrancar os rabiscos da tua vida. O inimigo fala para você que tudo pode, que não tem problema isso, que não tem problema aquilo. Bendito é o Senhor, mas você está sendo admoestado e ensinado. O Senhor vai fazer você respeitar os contornos, vai fazer você respeitar as linhas, as disciplinas e a doutrina. Bendito é o Senhor, e as coisas vão ganhar forma na tua vida. Quem olhar você daqui uns meses e até ano, vai dizer: não parece a mesma pessoa. Agora o falar dele é contornado. Aleluia, o modo dele mudou, a fala dela é outra. Glória ao nome santo do Senhor. Você tem comunhão, você que o Senhor já vem te instruindo, te ensinando, ou você acha ruim da doutrina e quer rabiscar o que você quer? Bendito é o Senhor, dá glória a Deus nessa noite. O Senhor vem pegar na tua mão e te dizer: é assim, minha filha, é assim, meu filho.
para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Muitos irmãos não querem saber da perfeição, e às vezes dão de ombro e falam: Deus sabe que eu sou. Não, Deus sabe. Tanto é que Ele te chamou para te mudar. Ele te trouxe nessa graça. Se é para você continuar fazendo tudo que o mundo oferece, Ele deixava você lá no mundo. Ele já sabia que você tinha tudo, mas mesmo Ele sabendo, Ele quer te transformar. Ele quer mudar essa tua mente, esse teu ser, para fazer você perfeito, para morar no lugar da perfeição. Porque tem um monte de gente, irmão, que fala: Deus conhece, Deus já sabe que eu era assim. O Senhor não é que não conhecia, mas o Senhor tem prazer de pegar as coisas fracas e fazer forte, de pegar as coisas sujas e fazer limpa, de pegar aquilo que ninguém dava valor e mostrar o quão grande quilate tem naquela joia. Porque todos nós, irmãos, somos pedras que o Senhor nos tirou. Uns o Senhor arrancou de lá do berço dos rios profundos, outros o Senhor foi e cavou, arrancou da terra, outros até do meio do lodo, outros era chutado para lá e para cá e ninguém sabia que pedra preciosa era aquela, mas o garimpeiro que conhece, ele pegou na mão e falou: essa pedra tem um grande valor. Enquanto pedra, bendito é o Senhor, ninguém valoriza, mas quando começa o trabalho da lapidação, glória ao nome santo do Senhor, da forma, já não é mais apenas uma pedra, se torna uma joia. E te diz o Senhor: eu não te quero apenas pedra, eu quero te fazer joia. Santo é o Senhor. Dói às vezes, precisa o trabalho da lapidação, e lixa, e arranca às vezes pedaços, bendito é o Senhor, transforma, às vezes pega uma pedra tão grande, e dá uma joia que até pela metade, bendito é o nome santo do Senhor, mas quando ela vai para uma vitrine, a luz é jogada em cima dela, o que acontece? Quem olha ali não quer tirar mais o olho, mas que lindo, olha que brilho, olha que cor diferente, é o que o Senhor faz da vida daquele que o Senhor vem trabalhando nele. É uma pedra preciosa, mas o Senhor vai fazendo nele uma joia. A luz do Senhor reflete em cima, irradia aquela luz, aquele brilho. Que mudança! Era uma pedra bruta, agora é uma joia tão talhada. Aleluia! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Não importa que fase que tu está, se é da lapidação, da lixa ou do lustre, mas te garante o Senhor, você vai brilhar, e vai brilhar, e vai brilhar, e vai brilhar mais e mais. Olha que joia que foi o apóstolo. Mas pergunta se foi fácil. Não. Trabalho, sofrimento, tudo que passou. E ele fala assim: e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Quem conheceu aquele homem que consentiu até na morte de Estevão, que pegava cartas dos magistrados para perseguir os da igreja, e depois via aquela riqueza, a obra do Senhor na vida dele, os sinais acompanhando, e tudo aquilo que era falado? Meu Deus do céu, será que é a mesma pessoa? Glória ao Senhor. A pedra era, mas a transformação, a metamorfose, glória ao Senhor. Antes um casulo, agora era uma linda borboleta colorida. Pega um casulo, irmãos. Nós que fomos do interior sabemos, bendito é o Senhor, está ali, bendito seja Deus. A larva, o que ela faz? A larva, ela puxa na nódoa que tem nela, bendito é o Senhor, gruda pedaço de folha, é cisco, é sujeira, é toquinho de madeira, e ela vai se camuflando com tudo aquilo ali, vai se envolvendo, e fica ali um negócio, uma coisa mais feia, é ponta para cá. Quem vê aquilo ali, irmão, pensa até que é uma sujeira, bendito é o Senhor, mas ali dentro tem uma larva, glória ao Senhor, que no tempo da metamorfose, da transformação, quando daqui a pouco ela começa a estourar aquela casca, daquela sujeira que está ali por fora, sai uma perninha aqui, uma asinha lá, daqui a pouco aquele
casulo abre e ela começa a voar. Que cor linda, que cor vibrante, que borboleta, coisa mais linda. Assim é o Senhor que faz na nossa vida. Hoje na tua vida tem coisa que é casulo e que você tem que ficar aí, bendito é o Senhor, se protegendo, e tem gente que não te dá nada, mas se diz o Senhor, daí de dentro eu vou tirar coisas gloriosas, haverá louvores, admirações da obra que Deus vai fazer. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e porquanto não viram o meu rosto em carne. Queriam ver ele, bendito é o Senhor, mas não conseguia. Mandaram, presta atenção aqui, irmãos, deixa aqui. O que ocorre, irmãos? Queriam ver o rosto dele, mas não conseguiram. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado é aquele, irmão, que está aqui, aleluia, que não está ligado somente na fisionomia e na carne, mas está ligado no Espírito. Sem ver o apóstolo, cria no mesmo Cristo, recebi o mesmo Espírito, a mesma comunhão, a mesma guia. Tu estás aqui agora na comunhão. Poderoso é Deus de agora, na hora da palavra, esse Espírito Santo que te visita aqui, esse Cristo que te veste, que te reveste, passar lá onde você pôs a mente agora. Eu entro lá para uma obra, para um milagre, para uma maravilha, aleluia, para um crescimento espiritual, diz o Senhor. Porque muitos não entendem, irmão, que Deus às vezes está fazendo. Mas por que isso? Por que isso? Senhor, tem misericórdia. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero passar por isso, mas tem que passar. Glória ao Senhor. Se perguntar para uma pedra se ela quer ser lapidada, claro que não, vai cortar. Bendito é o Senhor. Pega, irmão, numa situação, quando vai podar uma planta, uma árvore, quem vê ali que está acontecendo aquilo, fala, que é isso? Está judiando da árvore. Estavam uns galhos tão grandes, bonito. Vai lá e manda cortar, mas não é um corte, está podando, para que quando aquilo que está em excesso, seja bem ali organizado, não é só um desenho, como muitos às vezes faz nas jardinagens, é para que a árvore busque, bendito é o Senhor, naquele machucado, naquela poda, ela busque a seiva, para se recuperar, e vem folhas mais verdes, fica vistosa. O Senhor hoje manda pregar dessa forma. Tem alguém que está sendo podado, e ninguém gosta de ser podado, irmãos. Bendito é o Senhor, dói. Às vezes até tem gente que fala, não me poda, para de ficar me podando. Mas se diz o Senhor, eu estou te podando, e eu vou fazer a poda que eu quero, mas vai dar fruto. Santo é o Senhor. Estou sentindo aqui, irmãos, a doçura dessa palavra. Te garante o Senhor, depois de tudo isso, vai ser maravilhoso. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência. Quem é o homem que pode ter a plenitude da inteligência e ter essa consolação e estar unido em caridade, se não for pelo Senhor Jesus? Então ele diz aqui, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. É Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Muitos na terra, irmãos, confundem a sabedoria humana com a sabedoria divina. Eu não queria falar, mas o Senhor me traz, é bíblico. Tem a sabedoria também humana e diabólica. Essa é a pior ainda, porque ela faz com que o homem fala com uma propriedade de um ser que um dia esteve lá no céu. Era um querubim protetor, foi ungido,
assistia diante de Deus, estava entre as pedras afogueadas. E as pedras afogueadas por quê, irmãos? Do Senhor irradia uma luz, um fogo, uma glória, que tudo aquilo que está perto de Deus resplandece. E é uma luz inacessível. Ao mesmo tempo, se o Senhor aparecer na nossa frente, ela é tão forte, essa luz, que a nossa carne não aguenta, ela derrete. Por isso que ele falou para Moisés: você não pode me ver, Moisés. O homem que me vê morre, não aguenta. Vou fazer assim: você entra na fenda da rocha, vou te cobrir com a minha mão. Depois que eu tiver passado de ti, tu vai me ver pelas costas. Irmãos, tem pedras que estão próximas de Deus, que elas recebem o fogo da glória de Deus. Vocês terem noção? Tem seres que estão tão próximos de Deus que é chamados serafins. São anjos que têm 6 asas. 2 eles cobrem o rosto, 2 eles cobrem o pé, e com 2 eles ficam tremulando: santo, 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 glória ao Todo-Poderoso. Imagine se eles não cobrissem os pés, queimava. Os olhos que estão muito próximos de Deus, e você que está aqui, está sendo lapidado, preparado para vencer uma sabedoria humana e diabólica, para ser tomado da plenitude da inteligência dos mistérios de Cristo, em onde está toda a ciência e sabedoria, para um dia você ver esse Deus face a face, o Deus Todo-Poderoso, verdadeiro, e não derreter, mas você vai dar glória a Ele como os anjos que assistem diante dEle dá. Irmão, não dá mais para pregar, são 8h05, o culto precisa terminar, mas o nosso coração já ferve e arde. Que coisa mais gloriosa, é imensurável, bendito seja Deus, aleluia. Tudo que você está passando aqui hoje não é nada pela herança e glória que você vai receber lá no reino da glória de Deus. Então luta, permaneça de pé, só peça 3 coisas ao Senhor, de toda a tua alma: não deixe eu naufragar na fé, não deixe a minha esperança morrer, e não deixe o meu amor esfriar, porque eu quero ter a caridade que é Cristo dentro do meu coração. Essas casas que têm essa estrutura da fé, da esperança e da caridade está na rocha, e quem está na rocha não cai. Vem os ventos, vem os terremotos, aleluia, vem o que vier, tu se manterá em pé, e no dia que o Senhor vier em nuvens com glória, bendito é o Senhor e te chama: vinde, benditos de meu Pai, possuir a herança que você está preparado antes da fundação do mundo. No pouco tu foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor, a tua boca vai cantar, aleluia. Vai ter uma multidão do teu lado, trajada de vestido brancos e com palma na mão, cantando um hino de vitória. Tu darás glória, louvor, aleluia. Ah, que comunhão tão santa agora. Seja coberta esta congregação, a cada um que está aqui, até quem está no ventre, receba a cobertura do sangue do Senhor Jesus, eleitos de Deus, aleluia. O maligno queria que tu renunciasse o teu título de filho de Deus, mas tu sai daqui dizendo: eu sou herdeiro. Quem está dentro do teu ventre também é herdeiro, é herdeira. Está sentindo a glória de Deus aí? Deixa a virtude te abraçar, sai daqui cheio do Espírito Santo, dizendo ao mundo e ao príncipe dele: eu não tenho nada contigo e você também não tem nada comigo. Deus seja louvado.
Em comunhão, agradeçamos a Deus na oração. O irmão Bruno faz essa oração e apresenta os irmãos que foram apresentados para a música. Oremos a Deus em agradecimento. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória ao teu nome. Aleluia. Bendito tu és, maravilhoso Deus, aleluia, aleluia, glória, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Pai nosso que estás nos céus, diante da sua presença nos encontramos com os nossos joelhos em terra, te dando graça primeiramente, Senhor, pela obra de salvação feita em nossas vidas, por este dia concedido em vida, Senhor, e pela misericórdia, Senhor, de poder estar dentro da tua casa. Aleluia, glória ao teu nome, te dando graça, que o dia, Senhor, iniciou, Pai eterno, e nós cremos que muitos estavam em prova, em luta, em dificuldades, mas nós tínhamos uma esperança, Senhor, que no final, no findar da tarde, tu iria preparar a nossa vinda dentro da tua casa. E aqui, como tu és Pai, Senhor, tu cuida dos seus filhos, ajudando, visitando, alegrando. Então nós vamos te dar graça por este culto aberto em nome do teu Filho amado. Aleluia, pela presidência dada ao teu servo, pela oração dada à tua igreja que tu tem ouvido, Senhor, por misericórdia. Damos graças pelos testemunhos, onde alguns jovens irmãos, aleluia, levantou uma bandeira de vitória. Alguns relataram, Senhor, aleluia, que foram anos de espera e de sofrimento e de guerra, mas nós agora nesta noite estamos cantando esta vitória com todos eles, Senhor. Aleluia. Graça nós te damos, Pai eterno, pela tua palavra também. Nós cremos que essa palavra irá cumprir em cada um de nós aqui presente, Senhor. A guerra não está fácil, a dificuldade bate nas nossas portas, a parte espiritual está difícil, mas nós cremos, Senhor, que por esta palavra, uma esperança caiu dentro do nosso coração e da nossa alma, porque nós sabemos que a guerra está grande, mas a glória que nos espera é maior ainda, Senhor, aleluia. Graça nós te damos, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, que tem nos ajudado a melhorar dia após dia. Senhor, é uma oração de agradecimento, mas, Senhor, brevemente nós vamos te apresentar estes músicos apresentados nesta noite, Senhor. Alguns jovenzinhos, Senhor, que estão iniciando sua vida, e alguns irmãos casados que estão levantando a bandeira de vitória, e até, aleluia, o irmão Júnior enfatizou que também é ele e o seu filho que estava aqui na frente. Senhor, aleluia, nesta comunhão santa, nesta comunhão maravilhosa, abençoa esses músicos, permita que eles possam tocar com virtude, tocar com alegria, aleluia, e exercer esse cargo, esse ministério com muita responsabilidade, Senhor. Aleluia, abençoa as suas famílias, e onde eles passarem, Senhor, passa com o seu Espírito.
Onde eles tocar, toca por eles, Glória Senhor. a Deus. E onde sair uma notinha, Senhor, dos seus instrumentos, nós sabemos que será um louvor dado a Ti. Glória. Não vai tocar para o homem, não vai tocar para o encarregado, mas vai tocar glorificando o Teu nome. Aleluia. E sabendo que Tu recolherás esses louvores aí no céu. Nos guarda para a vida eterna e de pecar na Tua presença. Nos leva em paz para a nossa casa. Graça nós te damos em tudo, te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faça bem. Amada que temerei, pois eu bem sei que tudo está sob as ordens do meu Rei. Glória a Jesus. Santo, 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 3 vezes santo. Deus seja louvado. Os músicos podem tocar os 3 versos agora no final. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus permaneça e reina em nossos corações para sempre. Glória a Deus.